Olá, meus amigos! E aí, tudo bem? Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando, sempre está ajudando a crescer esse projeto. Muito bem, continue aí me acompanhando, beleza? Meu nome é Mutuamém Naco. No vídeo de hoje eu quero falar sobre demarcação da terra indígena. Por que é que precisa demarcar terra indígena? Né? Por que nós, povo, nossos caciques lutam, brigam para ter a demarcação da terra indígena? Fica aí comigo até no final do vídeo para você entender por que a gente precisa dessa demarcação da terra. Beleza? Vamos lá. Como todo mundo sabe que 1500, 1500 os portugueses chegaram na nossa terra, no nosso território. Nesse território, quem estava aqui eram nossos antepassados. Antepassados dos Tupiniquim, Tupinambá, Temininó. Eu vou colocar a mapa de 1500 aí, para vocês verem. Nosso povo vivia aqui em paz. Claro, tinha briga interna, né, política local, né? A guerra era ritual, né? Capturava inimigo para fazer um ritual na aldeia, né? E tinha esse costume, essa tradição do nosso povo do passado, né? Aí os portugueses viram que aqui tinha muita riqueza, tinha muito ouro, tinha madeira nobre, que é o pau-brasil. Começaram a garimpar, começaram a destruir nosso território, começaram a dominar nosso povo, começaram a ocupar nosso território. Aí nossos antepassados começaram a reagir. Reagiram porque perceberam que eles estavam perdendo. Reagiram, mataram muitos peões. Para não acontecer isso, rei do Portugal enviou um grupo de jesuítas. Mandou jesuíta no Brasil para exatamente evangelizar, catequizar os índios. Para eles, até hoje, muita gente ainda pensa, quando fala os índios, eles têm essa imaginação, essa imagem negativa dos nossos povos indígenas, que é uma imagem de selvageria, né? Fala que o índio selvagem, continua assim, falando. Bom, aí jesuíta chegou no Brasil, começou a fazer evangelização, juntou, capturaram vários índios, montaram os aldeamentos, celebraram a missa no Brasil, né? Exatamente em 1549, jesuíta chegou no Brasil. Aí muita gente já conhecia esse território e começaram a fugir para o interior do território. Começaram a fugir. Um deles é nossos povos que vivia na época no norte do Brasil. Começaram a fugir. Os brancos começaram a trazer doenças, muita gente morreu, muitos povos morreram. Na época, segundo pesquisa dos historiadores, diz que aqui tinha mais de 5 milhões de pessoas que moravam já antes de 1500. Um deles é nosso povo Cuicuro. Aí nossos povos começaram a perder culturalmente, começaram a lavar cérebro do nosso povo, colocaram ideia de Bíblia na cabeça, né?
proibiram a fala deles, proibiram o trabalho do pajé, né? Assim nosso povo foram perdendo sua riqueza. Começaram a perder também território, começaram a morrer muito. Na época, muitos povos foram dizimados. Depois de jesuíta, mandaram os bandeirantes, montaram expedicionários para caça ao índio. E foi em 1600. Os bandeirantes começaram a perseguir os índios, caçar os índios, onde eles pegavam os índios para a escravidão. Levava esse índio para ajudar na construção da cidade, construção das vilas que estava crescendo no Brasil, né? Os bandeirantes também foram as pessoas responsáveis de massacre do nosso povo na época. Então, por isso que hoje a gente continua lutando, continuar pedindo o nosso direito à educação, saúde. Assim a história veio acontecendo. Quando chega a 1890, aí começa a preocupação do governo para a interiorização do país. Precisa ocupar norte e centro-oeste do país. Aí começaram a montar a Comissão Rondon. Nessa época, a Comissão Rondon foi um líder desse trabalho para levar linha telegráfica para o interior do país, né? Aí ele começou a liderar, começou a entrar em contato com os nativos, com os povos originários da região, começou a pacificar, começou a fazer amizade, né? Fazendo amizade, em compensação, os índios da época começavam a ser amigo do Rondon, da equipe dele. Ele se fazia bonzinho para passar a linha telegráfica. Assim foi também destruindo o nosso povo. Apesar que boa intenção de Rondon, também ele foi responsável do massacre e dizimação do nosso povo. Ele avançou, levou linha telegráfica no interior do país. Ele fez bom trabalho para ele, para nosso povo não foi. Mas, outro lado, ele se sensibilizou com a nossa causa. Ele lutou depois, eles fundaram, como ele viu que muitos guerreiros, Chavantes, Bororos e outros índios guerreiros da época começavam a matar os peões. Aí ele teve ideia, eles tiveram a ideia de criar Serviço Proteção aos Índios, SPI, Localização dos Trabalhadores. Ele criou para se basear, para defender nossa causa. Nesse sentido, ele foi também defensor da nossa causa. Claro, ele também foi responsável da matança do nosso povo, da nossa cultura, do nosso conhecimento. Então ele teve essa ideia de defender depois, né? Levar a vacina, né? A equipe dele vacinava os índios que eles encontravam durante a picada. Começou a ser militante, defensor da nossa causa dos povos indígenas da época. Aí, junto com Darcy Ribeiro, eles inauguram Museu do Índio
primeiro museu do índio no Rio de Janeiro. Eles começaram a documentar, começaram a registrar nossos povos e assim também ele contribuir para a preservação do registro do nosso povo, né? Sobre a história do nosso povo. Assim foi acontecendo. O Museu do Índio foi construído próximo do Maracanã. Quem conhece Rio de Janeiro. Ainda tem os índios lá ocupando esse prédio antigo. Esse Museu do Índio já foi transferido para o bairro de Botafogo, de Rio de Janeiro. Quem não conhece, vai lá visitar. Beleza? Bom, 1967, esse PI foi extinto. Teve um monte de burocracia, um monte de corrupção dentro da instituição, foi extinto. No lugar dessa instituição, Orlando Vilas Boas, ele, segundo o depoimento dele, fala que ele deu essa ideia, Fundação Nacional do Índio, exatamente para defender a ideia de integração dos índios. Integração, catequização, civilização dos índios à comunhão nacional. Então essas palavras que eles usavam. A FUNAI trabalhou muito, até 1973 foi criado o primeiro Estatuto do Índio, onde fala todas as condições que os índios precisam, né? Precisa seu território demarcadas. Aí começou se preocuparem, né? Se preocuparem de preservação do nosso povo, que precisa demarcar demarcar território para nosso povo, para que a gente vivesse em paz, sem conflito com os povos da cidade. Nessa época, quando chega o governo de Getúlio Vargas, ele começou a montar equipe denominado como Expedição Roncador Xingu. Expedição Roncador Xingu. Então, Orlando Vilas Boas liderou essa expedição. Começou a andar, começou abrindo pista de pouso, criando posto de atração, pacificando índios, né? Até encontrar nosso povo aqui, que é Calapalo. No depoimento dele, fala que ele encontrou primeiros índios que eram Calapalo. Aqui em 1945 começou a andar aqui, encontrou nosso povo. A partir daí ele viu que nosso povo precisava proteção. Precisava proteção. Alguém tinha que defender nosso povo, porque a gente não sabia como funcionava a política dos portugueses, a política do branco. E para nós eram amigos, né? O branco era amigo, não tem problema, né? A gente achava que, nossos caciques achavam que eles estavam nos respeitando. Mas não, ao contrário, eles estavam loteando todo o nosso território, né? A gente estava tudo enganado. Então Orlando Vilas Boas chegou, falou, precisa demarcação das terras indígenas. Aí junto com antropólogo Darcy Ribeiro, Marechal Rondon, doutor Noel Núteus, médico, que ele também ajudou, brigou para que a gente possa ter esse território, que é território chamado Parque Nacional do Xingu, Parque do Xingu. E hoje
elaborarmos documento para mudar esse nome. Agora chamamos esse território de Território Indígena do Xingu, né? Conforme sobre nosso entendimento. Primeira proposta foi caminhado para Congresso em 1952. Primeira proposta organizado pelo Marechal Rondon, junto com Orlando Vilas Boas e junto com o antropólogo Darcy Ribeiro e doutor médico Dr. Noel Noutels. Aí essa proposta era 10 vezes maior que o nosso território hoje. Aí onde foi reprovado, quando chega o governo de Jânio Quadros, no governo dele, nosso território foi demarcado. Em 1961 foi demarcado esse território indígena do Xingu. Orlando, a equipe dele e outros apoiadores entenderam que nosso povo precisava esse território, essa proteção. Eles protegeram o nosso povo até hoje. Para o branco, na visão do branco, quando fala demarcação das terras indígenas, acha que estão demarcando para ser usado futuramente. Não. Para nosso entendimento, esse território aqui é nosso. Apesar de Constituição ter garantido esse território como da União, não, nossos velhos, nossos sábios, nossos caciques, nossos pajés falam que esse território é nosso. Nosso, não é do Brasil, é nosso povo. Isso que o branco não consegue entender, né? Por isso que nós lideranças atuais, brigamos, tentamos explicar isso, mas ninguém consegue entender, beleza? Então, merecemos essa demarcação, merecemos esse território garantido para que possamos continuar vivendo aqui. Nós já perdemos muito. Tem muitos pesquisadores, tem muitos adversários, principalmente os fazendeiros, né? As empresas que precisam dessa terra, fala que 14% das terras indígenas é muito. Para mim não é muito. Isso 14% já é migalha para mim. Nós já perdemos muito território do nosso povo. 14% deixa conosco, deixa com a gente, não precisa mais brigar com a gente. Vocês podiam ter vergonha, vocês podiam pedir desculpa para nós, para a nossa família, para nosso povo. Beleza? Então essa é a minha mensagem. Curta aí o vídeo. Até o próximo vídeo.